Olá pessoal, retornando aqui com a nossa série de integrais, estamos aplicando aqui o método de substituição trigonométrica. E o que que nós temos nessa integral aqui? Dx, que é dividido por x à quarta, que multiplica raiz de 3 mais x ao quadrado. Tá, mas qual é o primeiro método que nós temos que fazer quando estamos utilizando substituição trigonométrica? É analisar a nossa raiz. Deixa eu reescrever ela aqui embaixo para estar mostrando uma coisa para vocês. Ela é 3 mais x ao quadrado. O nosso 3 é a nossa constante e o nosso x é a nossa variável u. Ou seja, nós temos uma raiz do tipo a ao quadrado mais u ao quadrado. Olhando a nossa tabela de apoio, que eu preparei aqui para esse tipo de exercício, ela tem a característica dessa função aqui, a ao quadrado mais u ao quadrado. Ou seja, a gente vai seguir essa linha de raciocínio aqui, na qual a gente vai chamar a nossa variável u, ou x nesse exercício, por a tangente de θ. Mas uma coisa que nós temos que ver antes aqui, a nossa raiz não tem é, alguma coisa constante ao quadrado, né? Tá só 3. Mas eu vou reescrever aqui de outro jeito para vocês verem. 3 eu posso estar escrevendo como raiz de 3 ao quadrado. Tudo isso mais x ao quadrado. Por quê? Se eu levar raiz de 3 ao quadrado, cancela a raiz e o raiz de 3 ao quadrado vira 3. Ou seja, isso eu fiz aqui para mostrar para vocês que o nosso a não é 3, nosso a é raiz de 3, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E aplicando a substituição, o que que nós temos aqui? O nosso x é a tangente de θ. Nosso a gente viu que é raiz de 3. O que? Tangente de θ. E o que que nós temos que fazer agora? Aplicar a derivada dos dois lados. Aqui fica dx, aqui eu já deixei preparado. A derivada de tangente de θ é secante ao quadrado de θ. A raiz, a constante permanece. Raiz de 3 vezes secante ao quadrado de θ dθ. Certo, nós temos x e dx. Vamos fazer o que? Aplicar a substituição na nossa integral aqui. O que que eu tenho? Vai ficar desse jeito aqui, ó. A integral. O que que é dx? Dx é todo esse termo aqui que a gente chamou. Raiz de 3, que multiplica secante ao quadrado de θ, que multiplica dθ. E embaixo, o que que é x à quarta? X só a gente sabe o que que é, né? É raiz de 3 que multiplica a tangente de θ. Tudo isso elevado à quarta. Vezes, o que que é essa raiz aqui? A gente mantém algumas coisas nela, né? 3 ao 3 mais, o que que é o x? X é a mesma coisa que a gente escreveu aqui. Opa, não estou acertando mais aqui. É essa mesma função aqui, raiz de 3 vezes tangente de θ. Tudo isso elevado ao quadrado. Deixa eu só aumentar a raiz aqui, porque essa parte faz dentro da raiz. E agora, o que que nós vamos fazer aqui? Eu vou levar esses termos aos respectivos expoentes aqui, né? Esse raiz de 3, eu já vou deixar ele fora da integral. Raiz de 3, que multiplica essa integral aqui, que é o que? Secante ao quadrado de θ dθ. E embaixo, o que que tem aqui? Raiz de 3 elevado à quarta. Eu posso escrever desse jeito aqui, ó. Raiz de 3 elevado à quarta é igual a 3 elevado a 4 sobre 2, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que é 9. Ou seja, raiz de 3 à quarta, eu sei que é 9. E esse 9 aqui, eu já vou deixar ele fora da integral aqui também, tá? Para não ficar poluído aqui dentro. Aqui, como é que fica? Fica só tangente à quarta de θ, que multiplica o quê? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou levar esse termo primeiro ao quadrado, não vou mexer em alguma simplificação ainda não. Aqui fica 3, raiz de 3 ao quadrado é 3, tangente de θ ao quadrado, tangente ao quadrado de θ. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou permanecer com raiz de 3 nonos, a integral de quê? Em cima eu vou manter secante ao quadrado de θ dθ. E embaixo, repare o que? Eu vou botar em evidência o 3 nessa soma que está dentro da raiz, com o objetivo de fazer o quê? De deixar
esse 3 fora da raiz. Como é que vai ficar aqui? Aqui na verdade não é tangente a quadrada, é tangente a quarta, que multiplica o quê? Aqui é 3, botar em evidência. Deixa eu só arrumar isso aqui que não está muito organizado. 3. O que sobra aqui? Deixa eu ver. Aqui, dividindo, fica 1 e aqui mais tangente ao quadrado de θ. Tudo isso aqui dentro de uma raiz. Tá, o que eu vou estar fazendo aqui? Presta atenção nesse raciocínio. Eu posso estar dividindo em duas raízes aqui. Ou seja, eu posso estar dividindo em raiz de 3 e em raiz de 1 mais tangente ao quadrado de θ. E raiz de 3, eu tenho raiz de 3 aqui. Ou seja, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar cortando esse raiz de 3 com esse raiz de 3 aqui, que é todo esse termo aqui. E outra coisa que eu já vou fazer para deixar bem claro, vou até botar de outra cor aqui. 1 mais tangente ao quadrado de θ, a nossa função auxiliar aqui, a gente sabe o quê? Que é secante ao quadrado de θ. Tangente ao quadrado de θ mais 1 é secante ao quadrado de θ. É o que nós temos aqui. Eu vou trocar isso aqui por secante ao quadrado de θ. Eu não vou fazer mais um passo não, senão vai ficar muito passo numa uma função só, para a gente não se perder. Ou seja, aqui ficou o quê? Raiz de 3 cortou, ficou só 1/9 do que? Da integral secante ao quadrado de θ dθ. Aqui embaixo ficou tangente à quarta de θ, que multiplica o quê? Raiz, tudo isso aqui a gente substituiu, né? 1 mais tangente ao quadrado de θ por só secante ao quadrado de θ. Na verdade, isso aqui não é um zero, é um θ, né? Qual é o próximo passo que a gente está fazendo aqui? A gente tem um termo elevado ao quadrado dentro de uma raiz quadrática. Eu posso estar cancelando. E como eu tenho secante em cima e secante embaixo, eu vou cortar uma dessas secantes aqui por essa secante aqui embaixo. Ou seja, fica mais simples agora a nossa integral. Fica como aqui? Fica 1/9 da raiz de só secante em cima, secante de θ dθ, dividido o quê? Por tangente a quarta de θ. Tá, aqui tem vários métodos para a gente estar fazendo. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar escolhendo fazer aqui. Eu vou transformar as duas em função de seno e cosseno. Secante, olhando nessa tabela aqui, eu sei que é 1 sobre cosseno. Eu vou estar escrevendo aqui. Ou seja, secante é 1 sobre cosseno de θ. Tangente, eu sei o quê? Que é seno sobre cosseno, mas como está a quarta aqui, fica a quarta aqui e a quarta aqui. Ou seja, fica seno sobre cosseno a quarta. Seno a quarta de θ, dividido por tangente a quarta de θ. Ou tangente não, né? Cosseno. Seno sobre cosseno, né? Só confirmando aqui. É, seno sobre cosseno. Cosseno a quarta de θ. Tudo isso em dθ. O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar multiplicando em cruz. Ou seja, 1 sobre cosseno em cima, cosseno de θ. Aqui eu vou inverter. Fica cosseno a quarta de θ sobre seno a quarta de θ. Tudo isso que multiplica dθ. E por que eu fiz isso? Porque agora eu vou cancelar algumas coisas aqui. Começando o quê? Por esse cosseno. Aqui embaixo eu tenho só cosseno. E aqui eu tenho cosseno a quarta. Aqui eu posso deixar cosseno a terceira. Como é que fica escrevendo aqui embaixo? Fica 1/9 da integral do quê? Em cima fica só cosseno a terceira dθ. E embaixo fica só o quê? Seno a quarta de θ. Tá, o que eu vou escolher fazer aqui, tá? Tem outros métodos para estar fazendo isso, mas eu prefiro fazer desse jeito aqui. Eu vou pegar o cosseno ao cubo e vou desmembrar ele em duas funções, cosseno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ, vezes dθ. Por que eu vou fazer isso? Vocês vão ver aqui.
E aqui fica só seno a quarta de θ. E agora, o que eu vou fazer? Cosseno ao quadrado de θ, eu posso estar escrevendo desse jeito aqui, ó. Cosseno ao quadrado de θ, eu pego esse seno, passo subtraindo nessa fórmula aqui, seno ao quadrado de θ. Por que eu vou fazer isso? Porque vai ficar mais fácil de aplicar a substituição de variável. Ou seja, aqui fica 1/9 de cosseno ao quadrado. Eu falei que eu ia chamar de 1 menos seno ao quadrado de θ. Opa, aqui, se eu botei colchete, eu vou botar colchete aqui, que multiplica cosseno de θ dθ. E aqui embaixo permanece o seno a quarta de θ. Por que eu fiz isso aqui? Agora eu vou aplicar a substituição de variável. Vou até fazer de outra cor aqui, uma cor azul. O que eu vou chamar de u, minha variável u, né? Eu vou chamar de seno de θ. Opa, meu seno não ficou legal. Seno de θ. Se eu derivar du, como é que fica seno de θ em relação a dθ? Cosseno de θ dθ. Ou seja, tudo que é seno aqui fica u. E todo esse termo aqui, cosseno de θ dθ, é du. Fica mais fácil para estar trabalhando com ela aqui. Como é que vai ficar essa substituição de variável? Fica 1/9 na integral de quê? 1 menos seno, a gente chamou de u ao quadrado. Todo esse termo aqui, cosseno de θ dθ, a gente chamou só de du, pela nossa substituição. Dividido o quê? Por seno a quarta, mesma coisa aqui, u a quarta, que a gente chamou aqui. Ok, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma subtração e uma fração embaixo. Eu vou desmembrar essa fração em duas, porque eu tenho uma subtração em cima. Ou seja, fica 1/9. Eu vou separar já em duas integrais aqui para vocês verem. 1/9. Eu não consigo deixar esse colchetes reto aqui. 1/9 da integral. O que fica a primeira integral? 1 sobre u a quarta du. E o que fica a segunda integral? Menos a integral de quê? U ao quadrado sobre u a quarta. Eu vou escrever aqui para não pensar que a gente está simplificando ali em cima. U ao quadrado sobre u a quarta du. Agora, o que eu vou fazer antes de aplicar a integração aqui? Eu vou mexer nessas variáveis aqui, para ficar mais fácil e mais visível na hora de enxergar a integração. U a quarta eu vou passar subindo. E quando eu passo subindo, o expoente fica negativo. U a menos quarto elevado a menos 4 du, menos... O que eu faço aqui? Eu mantenho a base dessa divisão de expoentes e subtraio os expoentes. Fica u a menos 2. O que? Du. Agora, como é que vai ficar essa integral? É uma integral simples, uma integral de função algébrica, a nossa famosa integral número 2. Vamos ver aqui, tem muita tabela. U a menos 4, toma cuidado com os sinais aqui, fica u a menos 3 sobre menos 3. Menos u a menos 2, fica u a menos 1 sobre menos 1, mais a nossa constante de integração. Reescrevendo aqui, ajeitando os sinais e alguns expoentes, o que eu vou fazer? Tudo que está expoente negativo, eu vou voltar para baixo. E vou aplicar os sinais. Fica 1/9. Opa, eu nunca desenhei traço assim. 1/9, que multiplica o quê? Menos 1/3 de u ao cubo. Esse menos com esse menos fica mais. Mais o quê? 1 sobre u. Mais a nossa constante de integração. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir de volta. Nós não falamos que o nosso u é seno de θ. Vamos aplicar substituição aqui. Aqui fica menos 1 sobre o quê? 3 seno ao cubo de θ mais 1 sobre seno de θ. Só seno. Aqui não tem nenhum termo elevado ao quadrado ou nada do tipo. Tá. A gente resolveu esse exercício em função de θ, né, da nossa variável angular. Agora a gente tem que estar convertendo isso em função de x novamente. E como que a gente vai fazer isso? Aplicando a nossa análise de triângulo retângulo.
Deixa eu desenhar nosso triângulo aqui para a gente poder fazer tudo isso certinho. Tá? Aqui eu tenho o nosso ângulo θ. E o que, que nós escrevemos aqui? Que x é a raiz de 3 tangente de θ. Então vamos reescrever aqui. X é o quê? Raiz de 3 tangente de θ. Ou seja, se eu quiser só tangente de θ, é o quê? X sobre raiz de 3. Isolei a tangente de θ. E tangente, a gente sabe o quê? Que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, o nosso x é o nosso cateto oposto. Ou seja, o que está oposto ao x, ao cateto oposto, é o x. Vou assistir certinho aqui. E o nosso cateto adjacente é o raiz de 3. E como que a gente acha a nossa hipotenusa? É simples, Pitágoras. Ou seja, fica raiz de 3 ao quadrado, eu já sei que é 3, mais x ao quadrado. É essa propriedade aqui. Ao quadrado mais u ao quadrado. Tá, só que a gente tem tangente de θ, né? E na nossa resposta está tudo em função de seno. Então vamos analisar o seno. Se eu quero só seno de θ, o que, que é seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O nosso cateto oposto é x. E a nossa hipotenusa é essa função aqui, 3 mais x ao quadrado. Ou seja, a gente tem o nosso seno de θ. Vamos aplicar aqui nessa resposta que nós fizemos. Só que temos que tomar cuidado que o seno está na parte de baixo da nossa divisão. Então a gente tem que fazer alguns ajustes aqui. Eu vou estar reescrevendo a nossa resposta em função de θ. É 1/9, abre parênteses, menos o quê? 1/3, né? Eu estou só reescrevendo aqui para a gente poder continuar sem erro aqui embaixo, mais 1 sobre seno de θ, mais a nossa constante. Tudo certinho aqui, tudo certinho. E agora vamos trocar os termos aqui. Eu tenho 1/9. Deixa eu fazer até uma chave aqui, porque vai ficar grande. Deixa eu ver aqui, fica menos 1. Embaixo fica 3, que multiplica o quê? O que é seno ao cubo? Seno, nós sabemos o quê? Que é x sobre raiz de 3 mais x ao quadrado. Ou seja, tudo isso aqui elevado ao cubo também, né? Que é o nosso seno aqui elevado ao cubo. Mais 1 sobre o quê? Seno de θ é isso aqui. Ou seja, fica x que multiplica e é dividido por o quê? Deixa eu arrumar esse x aqui. Opa. Raiz de 3 mais x ao quadrado. Tudo isso aqui, mais a nossa constante de integração, fecha colchetes. Agora vamos fazer o que para deixar nossa resposta mais organizada aqui? Aqui fica 1/9. Aqui que eu vou fazer? Permanece menos 1/3. Eu vou passar esse x sobre raiz de 3 mais x multiplicando em cima. Aí inverte os sinais. Ou seja, como é que fica isso aqui? Fica, vamos ajustar, a gente fez chaves aqui, vamos usar chaves aqui de novo. Fica raiz de 3 mais x ao quadrado dividido por x, tudo isso elevado ao cubo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, eu vou multiplicar invertido, e aqui a nossa resposta fica o quê? Raiz de 3 mais x ao quadrado dividido por x. Mais, por causa do sinal, aqui é menos 1/3, e mais a nossa constante de integração. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa resposta, tá? Toma cuidado na hora de inverter uma divisão de frações para a gente não estar se confundindo. Mas essa aqui então é a resolução para o nosso exercício. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.